12h02, 12h02, dando sequência e trazendo a partir de agora, a leitura do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Jesus que ilumina os passos meus. É Jesus que ilumina os passos meus. São pontualmente 12h05, 12h05. Refletindo a palavra de Deus na tarde de hoje, o que o Evangelho hoje nos traz? E nos traz um momento realmente muito importante, que é trazer para a gente o devido discernimento de como devemos aí, conduzir a nossa vida. Não deixe o pecado limitar a sua experiência com Cristo. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhes então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, versículo 1 e 2. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz para dentro de uma realidade e dentro de uma realidade que, quando a gente fala desse campo de visão pela experiência que o Evangelho nos traz, nos narra no dia de hoje, que estamos realmente, cada dia que passa, mais distante dessa realidade. O mundo de hoje não gosta muito de falar em pecado. A gente sabe disso. Parece fora de moda falar que o pecado ofende a dignidade humana, ofende a Deus e ofende os outros. Isso porque tudo é relativo. Se me faz bem, que mal há nisso? É assim que eles dizem, porque é pecado, Porque é pecado se há amor. Então, são afirmações do mundo de hoje, para as quais, nós cristãos precisamos estar atentos. Porque nós também vamos aí, nos esquecendo de que a estrutura do pecado pode, corroer o nosso coração, limitar a nossa experiência com Cristo e, no juízo eterno, nos privar da presença de Deus. Veja,
Quanta coisa está em jogo, né? Quanta coisa importante. A gente temos que estar aí com o nosso olhar bastante atento sobre tudo isso. Veja, né? O pecado ele vai chegando de mansinho, ele começa a rodar, ele começa a circular, né? Um pouco hora ele começa a adentrar, e quando você vai tomar pé, às vezes você não tem mais força para resistir. Você não tem mais força para sair daquela realidade pela qual você acabou adentrando, né? Você deu espaço para que ele estar ali se apossando. Então nós temos que estar muito atento a essa realidade. E o Evangelho de hoje nos vem nos alertar sobre o cuidado que devemos ter e qual deve ser, né, a nossa postura diante de toda essa realidade. Então não deixe o pecado limitar sua experiência com Cristo. Ontem nós falamos aqui, durante esses dias, estamos falando aí, né, sobre a necessidade de estar realmente enxergando verdadeiramente o caminho. E quantos obstáculos têm sido colocados, né, durante esse percurso para que a gente se perca no caminho. Então não pense que para ser cristão é fácil, que o cristão tem vida fácil. Não. O cristão é uma vida que a gente leva, né, diante, né, de todas essas realidades que é posta para a gente no sentido, né, de fazer com que a gente tire o nosso olhar do centro, né, da base, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo nos leva a distanciar dessa razão maior, que é Ele. E começa nisso, nos enchendo de quê? De atrativos, nos enchendo, né, de alternativa, de opções. E isso vai, né, esfriando da gente, vai deixando a gente amolecer em relação a essa resistência que nós devemos ter a muita coisa, porque o princípio básico nosso, nós temos que estar voltado aqui, nosso olhar plenamente para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o essencial para cada um de nós, diante daquilo que todo mundo tem como horizonte, que é alcançar a vida eterna. A gente poder, né, estar contemplando a presença de Deus em nossas vidas, mas a gente não, a gente vai deixando tudo, né, que tudo pode, tudo é permitido, e a gente vai levando a vida de qualquer jeito. E aí? Será que é isso mesmo? Eu não estou querendo arriscar, e eu não vou arriscar. Eu prefiro, né, seguir no meu cair e levantar, mas me colocando plenamente no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele me convida a degustar. Seja, né, as coisas que naquele momento, né, a presente ser saborosa, aquelas também que a presente ser amargas, né? E nosso caminhar é isso, não é só doce. Tem, né, os amargos também. E os dois têm aí a sua devida utilidade. Para cada momento é necessário a gente estar aí, né, tanto aí usufruindo do amargo como também, né, do doce. Então a gente tem que estar atento em relação a tudo isso e saber, né, se usufruir de toda essa realidade. Não podemos aí levar, né, a nossa vida dentro de uma realidade de faz de conta. O perigo é muito grande. Então Jesus sabia que o pecado era e é tão nocivo ao ser humano que, diante de um paralítico, a primeira coisa que ele ocupa é a atenção e ocupa a atenção é com o pecado que está presente na vida daquele homem. Então a primeira coisa que Jesus faz é o quê? O teu pecado está perdoado. Porque Jesus era conhecedor, né, dos corações. Bastava um olhar para ele fazer, né, o diagnóstico espiritual da vida daquela pessoa. Então, quando ele viu, né, aquele homem, certamente viu que tinha algo dentro do coração dele para ser, né, perdoado. Então, primeiro Jesus cuidou do quê? Do coração dele. Cuidou, né, da alma dele, do espírito dele, para depois ir para a parte externa. Primeiro foi interno, o interior. Porque se a gente não muda no nosso interior, se a gente não muda de fato, por fora é só uma capa, gente. O essencial de cada um de nós está dentro de cada um. É lá no nosso mais íntimo onde está o essencial. E nós estamos preocupados com isso? Não. Nós estamos vivendo uma realidade, eu sempre falo aqui fictícia, né? Mas hoje, como o mundo hoje se tornou aí tudo virtual, né? Então a vida é só de aparência. E aí eu te pergunto, uma realidade fictícia, uma realidade
virtual, uma realidade fantasiosa, ela vai te sustentar? Até quando você vai conseguir se manter dentro dessa circunstância? Se você bota realmente e vai vestir uma fantasia, uma hora ela vai se desgastando. Se você bota uma maquiagem, você vai suando, ela vai escorregando, vai derretendo. Por aquela aparência que você criou, que era realmente magnífica, se torna algo realmente horrível. Algo que no primeiro olhar, no primeiro momento era algo realmente de uma beleza realmente encantadora, vai se tornar algo realmente, né, que vai te deixar, né, dentro de um estado de feiura que não tem nem como você comparar com o seu próprio natural. Então vamos ter muito cuidado, né? Que a gente precisa de fato, né, é viver dentro de uma realidade de constância. Também não adianta eu pegar aqui e sair numa velocidade a 1000 km por hora, né? Eu também não vou ter essa constância, eu não vou ter, né, fôlego para poder me manter, né, dentro de um nível desse. Não, é no passo a passo, é no nosso dia a dia. Então nós temos que manter o nosso ritmo e sendo constante no nosso ritmo. Não adianta eu querer fazer uma coisa só uma vez só, não. A nossa experiência com Jesus Cristo é todos os dias. A conversão é diária, a mudança de vida é diária. E nós tínhamos falado aqui, né? Quantas vezes nós falamos aqui, né? Sobre a necessidade de ter essa consciência clara dentro de nós. Sobre a necessidade da mudança. E a mudança é agora. Deus nos dá todos os dias esse presente que é o agora. Coisa que você fez ontem, já não interessa mais, já não importa. Você não vai poder voltar lá ontem para resolver aquela situação. Você tem um agora, né? Para se recompor diante daquela situação que foi provocada ontem. Mas ontem você não vai poder voltar. Se você ficar aqui só lamentando, remungando, chorando pelo que aconteceu ontem, vai resolver seu problema? Não. O momento de recomeçar é agora. Se errou, vamos consertar. O certo é isso. Se você falhou, vamos consertar, corrigir isso aqui. Pronto. E dar a partir dali, né, um novo sentido para a sua vida. Então é nessa experiência que nós somos convidados, né, a realmente degustar, a viver. Mas nós estamos presos, né? Há tantas coisas que são aí, né, apresentadas para a gente. São tantos atrativos, como sempre, eu friso aqui direto isso, os atrativos. Porque é coisa que a gente tem que estar atento. Os atrativos estão aí, né, de tal forma que se você não estiver atento, você se torna escravo deles. Você se torna escravo, você não vive. Você se torna refém daquilo ali. E isso é um perigo. Eu falava com um amigo aqui há poucos instantes sobre isso. O cuidado que a gente devemos ter, né, com essa realidade que está aí. Porque são tantas coisas que estão surgindo ao mesmo tempo e é tudo tão rápido que a gente não consegue mais dialogar. E isso tem sufocado a gente, na verdade, que você não consegue mais dialogar. Você não consegue mais construir uma ideia. Você não consegue mais debater determinados assuntos, porque ninguém tem tempo. Está todo mundo no corre-corre, aquela coisa. Sim, qual o sentido desse corre-corre? Qual é o objetivo desse corre-corre? Esse corre-corre vai te levar para onde? Você sabe qual é o destino que isso vai te levar? Então são coisas que nós temos que meditar. Não podemos aí viver, né, de qualquer jeito, sem ter realmente um parâmetro, né, que possa ali realmente estar ali, né, alicerçando, né, todo esse contexto que a nós é apresentado. E nós, enquanto cristãos, nós temos um parâmetro. Nosso parâmetro é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. É os seus ensinamentos, as suas práticas, aquilo que Ele pede, né, para que a gente viva de fato. Mas nós estamos aqui distanciando dessa realidade, porque os atrativos se tornou algo, né? Mas, né, assim, acessível para a gente, é mais fácil, tudo é prático. A gente não quer mais. O ser humano chegou a um ponto hoje que ele não quer mais enfrentar a adversidade, não. Se chegar qualquer coisa que seja para ele uma adversidade, o que vai acontecer? Ele abandona, ele não quer mais enfrentar. Ele não, se aparecer um problema, então vai para lá. Você vê que as pessoas conseguiram evoluir, por quê? Porque quando os problemas chegavam, a gente tentava o quê? Resolver o problema. E aí a gente aprende com o problema. Mas hoje não, a gente não quer se esforçar mais diante dessas situações. Eu estava até comentando com algumas pessoas semana passada a respeito de um filme que eu assisti. E naquele filme aí tinha uma determinada cena, né,
E aí a pessoa questionava, né? O líder religioso era um padre que estava lá, né? Sobre algumas situações. E por que Deus permitia isso? Porque Deus é aquilo, e aí ela perguntando a ele, ele fez assim: olha, comigo é assim. Eu fui pedir a Deus sabedoria, Ele me deu problema. Através dos problemas que apresentou até a mim, eu fui buscar solucionar e aprendi com aqueles problemas. Então, com isso, eu adquiri o quê? A sabedoria. Mas a gente quer ter sabedoria como algo mágico, algo, sem ter que passar pelo crivo, né? Dos enfrentamentos, dos problemas que chegam ali até nós, diante daquela realidade que nós estamos buscando crescer. Não tem como você não passar por essa realidade. Que tipo de vida você está buscando? O que é que você está ali, em que é que você está ali se alicerçando? O que é que você tem colocado como parâmetro para a sua vida? Então são questionamentos que nós temos que estar fazendo o tempo todo. Então, voltando aqui para o tema de hoje do Evangelho, onde fala do pecado. O pecado é uma ferida. E como nós temos, né? E como nós temos medo de mexer, né, nas nossas feridas. E aí a gente volta a falar sobre um tema importante, que é a questão do medo, né? O medo é algo terrível. Eu vou te dizer, o medo, ele é complicado, viu? A gente vai falar aqui, porque o medo é um terrorista miserável. Ele chega, ele vai se desenvolvendo, ele vai te manipulando, ele vai criando situações, com pouco hora você está sendo refém daquilo ali. E você não consegue sair daquilo ali, você é capaz de fazer coisas absurdas por se tornar refém do medo. E aí que está o problema. Jesus nos convida a nos revestir da coragem. Para quê? E enfrentar aquele que está ali diante de nós e afugentar de nós o quê? O medo, porque senão se torna escravo dele. E se você se tornar escravo do medo, meu irmão, você vai parar no pior, no mais profundo dos abismos, porque ele vai te levar a sucumbir de tal forma que você não imagina aonde ele pode te levar. É terrível. Então, dissipe ele da sua vida. Se você caiu na situação de pecado, você também está ali numa realidade de feridas, enfrente-a. Se tiver de ser raspado, tiver que colocar metiolate, se tiver de passar o que tinha que passar, faça. Mas não se afugente dessa realidade. Porque se você ficar com medo, aquilo ali pode se agravar, aquilo ali pode chegar a um nível de situação. Imagina você está com uma ferida ali, né? Não, isso aqui dói. E aí o medo está dizendo: olha, não vai que tu vai sofrer, e isso vai ser ruim para tu. E tu vai cedendo, que ele vai se agravando. Em vez de ser só uma feridazinha, pouco hora que aquilo vai virar uma feridona, e pouco hora vai chegar um ponto que aquilo vai te corroer por inteiro. Mas por que chegou aquele ponto? Porque você permitiu que o medo predominasse sobre a sua vida. Veja o que ele é capaz de fazer. Então nós temos que reagir diante do medo. Nós temos que nos apoderar da coragem para enfrentar ele de frente e extirpar ele de uma vez por todas as nossas vidas. Não podemos viver refém do medo. Independente, aqui está falando das feridas, né? Falando do pecado, mas depende da situação, você não pode viver refém do medo, porque o medo vai nos tornando escravo, vai nos tornando aí, cada dia ele vai nos suprimindo, vai nos fazendo a gente encolher, até deixar de fato de existir. Por esta razão, a gente torna refém dele, e não podemos viver uma vida desse sentido. Então, ao a gente falar do pecado, o pecado é essa ferida, e como nós temos medo, né, de mexer nas nossas feridas, como temos medo muitas vezes de desinfetar, né, uma ferida, lavando aí com metiolate, com álcool, sei lá, que dói, né? Tudo aquilo que vai realmente provocar dor, já tem lá aquele pânico, né? Mas a gente tem que entender que aquela dor, aquele sofrimento ali é por uma razão maior, porque vai o quê? Vai estar nos tratando, vai estar, né, nos purificando, vai estar tirando de nós o quê? Aquele mal que está ali, que se a gente deixar, ele vai crescer, ele vai dominar, ele vai nos levar, né, a sucumbir. Isso para nós, essa realidade de medo, isso para nós é terrível, porque arde e temos medo disso. Então vamos evitar o máximo possível, né, a cair nessa cilada e vacilar e cair no pecado, porque tudo isso, né, tem consequências. Tudo isso nos traz sofrimento, nos traz dor. E diante do sofrimento, diante da dor, né, o medo, ele chega ali realmente saliente, querendo tomar todo o espaço. E se você não estiver atento, você se torna realmente refém dele.
Um ponto importante, né? Diante da questão do pecado, de toda essa realidade que está discutindo aqui hoje, né? É o perdão, né? Eu falava disso aqui um dia, até uma semana passada, né? A respeito aí do perdão. E você não sabe, né? Que remédio, né? É um medicamento de uma eficiência, de uma eficácia espetacular. Se você realmente abre para a experiência do perdão, minha irmã e meu irmão, você vai ver a diferença que esse medicamento vai fazer na tua vida. Você às vezes está numa situação tão terrível, está tão complicada, tão difícil, mas se você se apodera desse medicamento chamado perdão, ele vai fazer um bem tão grande na tua vida, que às vezes você está tendo uma realidade que você acha que não tem mais jeito, que a sua situação não tem mais cura. E você vai ver que, através desse medicamento, né, perdão, que às vezes é doloroso, às vezes é tão bruto, às vezes é essa ferida tão terrível que já está aí, que tem que passar daquela raspagem por cima, né, para arrancar tudo aquilo aí, bater realmente um metiolate, não só o álcool, tem que lavar com o álcool, botar um metiolate por cima para realmente queimar, mas é preciso. É um medicamento que tem uma eficácia que eu vou dizer para você, é sensacional. Mas para isso requer da gente, né, atitude, requer da gente dedicação, requer da gente mudança. E às vezes a gente está tão, né, acostumado aí com o nosso aconchego, com a nossa maneira de ser, que a gente não quer mudar. E a gente somos convidados à mudança. E conversão é isso, né? Conversão é o quê? Mudança. É preciso mudar. Se você está no estado que você se encontra nesse momento, é preciso passar pelo crivo da mudança. E a mudança começa nesse sentido. A palavra perdão é algo que tem que andar realmente alojada dentro de nós. Independente da situação que chegar, ela tem que estar estampada em nosso coração, para que a gente não venha retornar refém desse terrível que é o medo. Porque aí quando você começa a cair nessa tentação e você não tem essa abertura para que realmente o perdão ele possa brotar, ele possa realmente fluir, ele possa transbordar, assim como Deus, né, deixa transbordar na sua infinita misericórdia em relação a nós, nós também devemos aí, né, viver essa realidade do perdão. E veja que quando, acho que foi Pedro que perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele falhar contra mim, se ele errar contra mim? 7 vezes? Jesus disse: eu não te digo 7 vezes, eu te digo 70 vezes 7. E Padre Marcos sempre reflete sobre isso com muita profundidade. Ele fala que é um número infinito. Então não vamos botar limite, né, em nosso né, sentimento de perdão, né? E não é só o perdão, a gente fala, não é na coisa da boca para fora. Ele tem que ser lá no nosso mais íntimo, lá no nosso interior. Nós temos que brotar isso, né? Se tem alguma restício, tem que vomitar aquilo que está fazendo mal dentro de nós. Tem que tirar de dentro de nós tudo isso. Nosso coração tem que estar puro, para que de fato, quando a gente fala a palavra puro, tem que estar realmente nesse sentido de pureza, porque se ele está puro, ele tem que estar realmente no sentido de estar puro, no sentido de vazio, para que Deus possa ocupar esse espaço dentro de tua vida. Então, o perdão dos pecados é, de fato, a forma mais alta de cura, e o Senhor quer libertar o nosso coração. Veja, muitos fiéis por aí expõem, né, as suas feridas para serem cuidadas, e para elas é oferecida, né, um calmante, um entorpecente, um relaxante de consciência e outras terapias, né, paliativas, que não conduz, né, para a cura. E isso é trágico. Isso é trágico. Quando nós deparamos diante dessa realidade, temos que estar tudo atento em relação a tudo isso, para a gente não vir, né, vacilar nisso. É por isso que eu digo a você tem que estar atento para não se deixar cair nesta tentação. Então, a gente é convidado a passar por esse crivo da experiência, de enfrentar essa realidade como de fato deve ser enfrentada. Não podemos fugir dessa realidade. Que o nosso Senhor, né, também nos liberte, assim como, né,
a gente passa pelaquela experiência, diante de todos os contextos, né? E a gente tem que encarar isso. Porque a maior dificuldade, eu acho, né, quando a gente fala do sentido do perdão, as pessoas acabam dizendo, mas eu vou confessar um pecado, eu vou lá diante do padre e não sei o que, e aí começa, aí já começa, sabe como é, né? Começa assim, o medo começa a chegar ali, do julgamento, do pensamento. E o que isso importa? Me diga aí. Se você está ali buscando um tratamento, está buscando, né, um médico, né, que vai, né, está cuidando daquela situação sua, o importante é ser o quê? Ficar curado ou continuar doente? Porque o médico tal, não. Vamos buscar realmente, né, ter essa consciência de que é preciso fazer e nós temos que fazer aquilo que é preciso. Então, se você vive essa realidade, busque se libertar dela. Busque se libertar. E Deus nos traz, né, os meios, que são o quê? Os sacramentos. E nós temos aí, né, nós que somos católicos, temos aí os sacramentos, né, da confissão. Se você caiu no erro, no pecado, busque ficar realmente em dias com o seu sacramento. E você vai ver a diferença. A diferença, né, faz realmente uma mudança realmente, nesse contexto aí, isso traz uma mudança realmente muito grande, né, diante dessa realidade. Então, diante de qualquer, né, situação que tenha nos afastado da verdade, é preciso a gente nos reconciliar. É preciso a gente buscar os meios de estar realmente, né, em plena comunhão com Ele novamente. Então não podemos afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vamos deixar, né, espaço para que o mal possa vir, chegar em nossas vidas e disseminar aí nas nossas vidas aquelas coisas que nos afastam de Deus. E para isso nós temos que passar por todo esse processo que eu já citei aqui anteriormente, né? Às vezes o tratamento doloroso, temos que usar aí algumas coisas realmente que, se você realmente tivesse vivido uma vida reta, não precisava passar por nada daquilo. Mas às vezes a gente falha, e quando a gente falha, a gente tem que passar pelo processo do corretivo. E esse corretivo, né, dói. Você vê que tudo aquilo que dá prazer traz para a gente sofrimento. Você já analisou? A balança da vida é um negócio impressionante. Porque uma coisa é você que gosta de comer comida gostosa, né? Aquela coisa bem, né, bem oleosa, tudo aquele dá um sabor, né, realmente terrível, né? Você come e aí vai tal, aí pouco vem colesterol, vem não sei o que, aparece um bocado de pepino. Você levou um período, né, só usufruindo do gostoso, comendo coisa, aí aquela coisa pesada, aquela coisa, e aí quando você vê o fiel da balança vira ao contrário, aquilo que era só prazer vai trazer o que para a tua vida? Só sofrimento. E agora vamos correr atrás de controlar o colesterol, e aí vem diabetes, aí vem aquela coisa toda. Imagine, tudo aquilo não poderia ser evitado? Poderia, mas nós não evitamos. Nós não evitamos, e aí vamos ter que passar pelo crivo de toda aquela agitação, toda aquela agonia que nós temos que enfrentar para que a gente possa buscar o quê? A normalidade daquilo que nós acabamos aí, né, adquirindo. Nós que provocamos. Se eu provoco uma situação daquela desequilíbrio, eu tenho que voltar novamente o quê? A buscar a estabilidade, buscar novamente o equilíbrio. E aí, para que eu possa buscar, eu tenho que passar por todo aquele processo. Assim como eu adentrei, né, e usufruí daquele tempo todo o prazer, agora eu vou ter que fazer o processo contrário. Agora eu vou ter que deixar o prazer e entrar pelo processo de sofrimento até que eu possa voltar novamente a nivelar a realidade e buscar esse equilíbrio que é necessário para nossas vidas. Então, diante de todos os contextos que a gente aí, no dia de hoje, podemos aí observar, né, em relação ao Evangelho, que o Evangelho de hoje nos apresentou, então é preciso a gente ter realmente esse olhar atento. Então, a menina, né, Marte, que nós celebramos hoje, Santa Maria, né, Gorete, dizia algo, né, algoz que tentava aí, né, abusá-la, né? Isso é pecado e Deus não gosta. Ela teve, né, que pagar, né, com o próprio sangue o preço do zelo pela castidade. Antes de pedir, né, uma cura, vamos pedir o perdão, né, dos nossos pecados. O perdão dos pecados é, de fato, né,
a forma mais alta de cura. E o Senhor quer libertar o nosso coração do pecado. Vamos pedir a Deus, a graça, que Ele possa derramar sobre cada um de nós essa graça da consciência, para que a gente possamos de fato estar trazendo esse despertar da nossa consciência para essa realidade, tão crucial, tão essencial para esse nosso caminhar. Quando a gente nos liberta do pecado, a gente tira realmente um fardo gigante de nossas costas. Você está tentando se colocar no caminho, imagine você está tentando caminhar, se colocar no caminho do seguimento a Jesus Cristo, mas você está ali, com aquele fardo pesado do pecado, e em muitas situações você já vai entrar logo em contradições, porque a palavra de Deus diz que é assim, e você vai se autoavaliar e você vê que você está fora daquilo que Jesus está pedindo que você coloque em prática, que você viva, e fora daquele contexto verdadeiro que Jesus nos convida a colocar em prática, e você começa a entrar em conflito. E quando você passa pelo crivo de buscar realmente, verdadeiramente o perdão, que você passa por essa experiência, você vê que você tira um fardo das suas costas e você começa a viver uma verdadeira experiência, e vivendo essa experiência linear, lado a lado, seguidamente firme no seguimento ao nosso Jesus Cristo, segurando na sua mão, segurando a mão de Jesus de forma firme, para que você não venha vacilar e venha tombar e venha cair. Então segura na mão de Jesus para que você não venha tropeçar. Um dia desse eu refrisei várias vezes aqui, eu estava indo, sempre na meditação a gente acaba lembrando e até rir, Nosso amigo Vanei, um dia que estava viajando para Aparecida, ele disse: há tempo atrás eu andava segurando a mão de Jesus, mas a situação não está mais nada fácil, agora eu não seguro mais na mão dele, agora eu estou abraçado com ele. Eu me apoio como se fosse o tronco, para poder não venha tombar e não venha cair. Mas a realidade é essa. Chega um ponto que você não só segurar na mão, mas você tem que se abraçar com ele para poder se manter de pé, porque não é fácil. Então, busque o perdão, viva essa realidade, que você vê a diferença que isso vai fazer na tua vida. E é realmente um medicamento de uma eficiência gigante que vai te curar. Essa cura é tão importante quantas vezes a gente acaba imaginando e buscando, se desgastando dentro de toda a realidade. Por quê? Porque nós estamos aí com a doença mais grave do que a externa, é a doença que está lá no nosso mais íntimo, no nosso interior, que está ali nos agoniando, gritando entre nós, e a gente às vezes acaba não enxergando. Que possa descer sobre nós, como falei, a graça, a bênção de Deus Todo-Poderoso, para trazer para a gente essa consciência, a gente enxergar o que é que tem dentro de nós que desagrada a Deus, e que a gente possa nos desprender disso, nos afastar disso, para que Deus possa realmente fazer seu alicerce, fazer sua morada